Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Damos início agora à primeira parte da reunião, com perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Vamos lá. Feminino, casada. Em 2010, fui para Dubai trabalhar de aeromoça. Amava meu trabalho, porém, depois de um ano, comecei a sentir dores fortes no corpo, diagnosticado fibromialgia. Em 2016, comecei a ter crises de enxaqueca e a vomitar todos os dias. Meu corpo foi ficando fraco. Fiquei assim 9 meses em silêncio, até que os sintomas tomaram conta e descobri que tinha um tumor na cabeça. Desenvolvi crises de pânico. Ano passado, conheci minha esposa e decidimos ir para os Estados Unidos com uma boa oferta de emprego em uma companhia aérea privada. Mas as dores se intensificaram. As enxaquecas voltaram e o pânico retornou. Comecei a ter medo de entrar em um avião. Peço que o Senhor me dê uma luz, por favor. Somente quero viver uma vida sem dores, saudável e poder trabalhar para viver feliz ao lado de minha família. Muito obrigado. Tem vários assuntos aqui para abordar, mas agora eu tinha grifado, mas é bom ressaltar um detalhe da enxaqueca. A enxaqueca normalmente ocorre quando a pessoa tem uma certa distância do papai ou da mamãe. Essa distância, na verdade, é um ressentimento que ela não se julga, não se considera amada, ou pelo pai ou pela mãe. E muitas vezes isso ocorre quando a pessoa vê, a criança vê o pai ou a mãe dando mais atenção para o irmão. Às vezes não é bem assim, mas ela interpreta dessa forma e pensa, papai e mamãe gostam mais da minha irmã do que de mim, mais do meu irmão do que de mim. Isso vai ficando inconsciente, por isso que dá esse problema de enxaqueca. Mas vamos adiante a outro detalhe. Os médicos, psiquiatras, psicanalistas das explicações que eu vou dar, Dr. Kaplan Sadok, Caprio, Kolbe e outros mais. Então, o que é importante dentro dessa fibromialgia, a recomendação é não querer carregar o mundo nas costas. E dentro desse fato, essa explicação, é que a pessoa, muitas vezes, ela vê diante de uma situação e vê aqueles problemas como um caminhão em cima dela. E eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E isso ocorre também, muitas vezes, com pessoas que ocupam cargo de chefia e não sabem delegar. E tudo sobra o problema com ele. Ou então, eu lembro que um dos cursos que eu fiz pela empresa, uma das instruções é sobre não pegar o macaquinho do outro. Aquele macaquinho que a pessoa fica segurando, né? Então, um rapaz está, um subchefe, encontrando com o chefe, assim, e o chefe desesperado, tem que fazer aquilo. Deixa que eu faço. Aí, de repente, ele começa a reclamar que tem outra coisa para fazer. Daqui que eu faço. Aí, esse rapaz que pegou o serviço 3 serviços do chefe, ele ficou lá trabalhando, sábado, domingo, e de repente ele olhou para a janela e viu o chefe, que era do lado tinha um clube, e o chefe jogando tênis, e ele lá batalhando. Batalhando por quê? Pegou o macaquinho do chefe.
Ele ficou com o macaquinho, coisa que, na verdade, ele já poderia fazer uma coisa de uma forma sábia, mas, né, tem aquele problema de badalação e acaba acontecendo isso. Outro detalhe, dentro do que você mencionou, aprenda a aceitar as coisas, porque caso de fibromialgia, muitas vezes a pessoa é muito resistente a algumas situações e quer que seja do jeito dela. Então, não se irrite com os fatos e aprenda a não se apegar nos palpites que são contrários ao seu. As pessoas que têm opiniões diferentes da sua, divergentes da sua, e você fica martelando, sofrendo com aquilo. Então, aprenda. Ela está falando uma opinião, a opinião é dela, não tem jeito, né? Então, um palmeirense não vai conseguir converter um corintiano roxo para torcer para o Palmeiras, nem vice-versa, nem vice-versa, não é verdade? Então, não se irrite com esses fatos. Leia o livro Iluminando o Seu Caminho. E primeiro capítulo muito importante, que eu denominei como Um Dia Eu Aprendi. Um Dia Eu Aprendi. E também, nesse mesmo livro, tem o depoimento do indígena ancião indígena norte-americano, chamado Dan. Então, ele explica umas coisas interessantes, como que é o comportamento, a atitude, o modo de viver, o modo de pensar dos indígenas, que é bem diferente em alguns pontos. E lembre da frase, se todos gostassem do azul, o que seria do amarelo? E o que significa essa frase? Então, se todo mundo tivesse o mesmo gosto, ninguém usaria outras cores. Por isso que cada um tem um gosto, o gosto não se discute. E outro fato que é importante para você, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, leia atentamente, vá fazendo uma autorreflexão, uma autoanálise, procure lembrar como era a sua infância com papai e mamãe, e também crie o hábito de praticar a meditação Shin-Sokan. Aprenda a transcender esse mundo fenomênico que você vê com os olhos carnais e mergulhe no mundo celestial, nessa meditação. E contemple a sua natureza divina, que é perfeita. A sua vida é perfeita, embora no corpo não esteja manifestando a perfeição, mas isso é tudo em consequência do emocionismo que você vive, ok? Outro detalhe para você, que vai te ajudar muito, lembre sempre da frase de Cristo. Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda, pediu para dar 1000 passos, dá 1000 e dá mais outros 2000, mais outros 1000 de lambuja, dá a quem pedes. Aí Cristo disse, não resistais ao mal. A opinião dele é dele, você vai sofrer por causa da opinião dele ser diferente da sua? Não se apegue a isso, não se apegue, ok? Outro fato que muitas vezes a pessoa poderia pensar e analisar, muitas pessoas que participaram da crucificação de Cristo, nas encarnações seguintes, se tornaram cristãs, né? Então, na ocasião, eles não entendiam Jesus Cristo. Mas como todo mundo está em evolução, quando começa a evoluir, começa a entender, aí valorizar realmente o que Cristo ensinou. E isso aconteceu com muita gente, muitas pessoas que até participaram da crucificação de Jesus Cristo, passaram a ser cristão. Por isso, um dia a pessoa vai entender. Então, aquilo que eu citei outra vez, aquilo que minha avó dizia do filho que faleceu com 17 anos, então ela lembrava quando ele tinha seus 12, 13 anos, minha avó ficava nervosa, mãe deixa, mamãe deixa, não se apegue, mamãe, não se apegue, como se dissesse, não se apegue, não esquenta, não se apegue, deixa, né? Deixa. Então, não resistais ao mal. E dentro desse aquilo que você, apego de querer você não aceitar as coisas, aprenda a aceitar e não se apegar. É assim que os espíritos elevados passaram por essa etapa também e conseguiram superar, não se apegue, não é? Então, enquanto você ficar dentro dessa ansiedade, isso vai te gerar, dentro dessa inquietação, isso vai gerar ansiedade, só que a ansiedade que você demonstrou aqui, pode ter aquela ansiedade do lado psicossomático, do comportamento, dentro do seu modo de viver, mas também pode ser ansiedade decorrente da influência espiritual. E dor de cabeça também, esse tumor na cabeça. No meu livro Conquista a Felicidade com Amor, eu mencionei um relato do senhor de São João da Boa Vista que estava com tumor no cérebro. Então eu falei, vá visitar o túmulo dos antepassados. Você não está indo, você não se abandonou os antepassados. Ele falou, mas eu não gosto do cemitério. Eu falei, também não gosto. Eu também não gosto, mas tem que ir por obrigação.
né? Foi e ficou curado. Então, da mesma forma, quando você vier para o Brasil, vá visitar os jazigos dos seus antepassados, mas dependendo da cidade que estão esses antepassados, convém ir na época de Dia dos Pais, Dia das Mães ou Finados, porque dependendo do tamanho da cidade, onde tem muitas violências em cemitérios, porque é muito abandonado, muito poucas pessoas, então se os antepassados estão numa cidade grande, visite-os quando for Dia dos Pais, Dia das Mães ou Finados, que tem bastante gente no cemitério, então é mais questão de segurança. Ou seja, Cristo disse, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, temos que olhar os dois lados, ok? Próxima pergunta. A outra pergunta, detalhe, não esqueça de ler assunto para os antepassados, viu? Você que fez a pergunta. Feminino, casada, 61 anos. Estou com uma osteopenia grave, quase uma osteoporose. Acho que piorou após a menopausa. Vou fazer reposição hormonal para fixar cálcio nos ossos. Espero ficar bem. Sempre me alimentei bem. Meu nível de vitamina D está normal. Tive uma infância difícil. Meus pais eram distantes, mas já os perdoei e hoje em dia nos damos bem. Meus pais ainda estão nesse plano, graças a Deus. Também estou bem com meu marido. Andei muito deprimida. Tomo remédios para a depressão. Mas melhorei muitíssimo depois de conhecer e praticar os ensinamentos da Seichonoye. Conheci a Seichonoye há menos de 2 meses e estou amando. Já li os volumes 1 e 2 da coleção A Verdade da Vida e estou iniciando o 3º volume. Tenho praticado a meditação Shinsokan. Sigo o canal da Seichonoye no YouTube. Ouço a Sutra Sagrada todos os dias. Mas gostaria de saber se há algum ensinamento de como lidar com a osteopenia grave. Até meus dentes estão quebrando. Eu tinha dentes ótimos, agora quebram. Perdi 3 dentes da arcada superior direita. Muito obrigada. Ok, então vamos lá. Sobre osteoporose. Livro Mente e Alimentação, o mestre escreveu o seguinte: o açúcar acidifica o sangue, o açúcar cria acidez no sangue. E o normal é que o sangue mantenha aquele equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio, né? Tanto no corpo etérico da energia do prana, também tem tudo que tem que ter equilíbrio. E sobre essa parte qualquer dia explicarei melhor. Então, o açúcar cria acidez no sangue. Então, o normal, quando foge daquela normalidade e falta e aumenta a acidez no sangue e não puder mais manter o nível adequado de alcalinidade, para se defender do corpo humano, vai procurar manter o nível alcalino como? Dissolvendo o cálcio do dente e dos ossos. Por isso que cria-se osteoporose, por causa de excesso de açúcar. Por isso os dentes ficam fracos, facilitando o aparecimento de cáries e os ossos ficam porosos. Tá? Isso faz parte da lei da matéria, ok? Dentro da matéria. E osso, em japonês fala hone, está ligado aos antepassados, porque a parte básica, a parte mais resistente do corpo humano é o osso. Então é preciso dar mais amor aos antepassados. Por isso, como agora você disse, está iniciando a Seichonoye agora, então leia o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Procure diariamente ler a sutra, oferecer a sutra para os seus antepassados seus e do seu esposo. E como você está iniciando, até é bom, se quiser fazer, pode fazer antes da leitura da sutra, fazer a oração Pai Nosso. E outro detalhe, visite os túmulos 2 a 3 vezes por ano, providencia a limpeza, leva balde, detergente e leve flores também. Em casa, diariamente, leia a Sutra Sagrada para os antepassados. Próxima pergunta. Masculino, casado, 56 anos. Problemas atuais. Sou proprietário de uma ótima sala comercial localizada no Porto de Santos. 12º andar, 42 metros quadrados, com estacionamento e manobrista. Me foi entregue em 2015 pela construtora Odebrecht. E sempre que tive problemas em alugar.
Não estou conseguindo alugar por R$ 1.850, já incluindo condomínio e IPTU. Esta sala esteve alugada anteriormente e já faz 1 ano e meio que está vazia. Tenho 8 imobiliárias anunciando em diversos sites e nada. Sou formado em administração, ciências contábeis e durante muitos anos tive uma empresa de auditoria contábil, bem como trabalhei de empregado. Mas tudo sempre foi difícil. Hoje trabalho como corretor de imóveis na região do Tatuapé. Porém, a escassez de vendas me persegue, mesmo fazendo as práticas, lendo vários livros e colocando em prática as orientações dos livros. Quando criança... Pode ir. Que parou aqui? Continua. Até uns 7 anos. Onde está aqui? Não está aí? Não. Então, ele parou na infância. Então diz, até os 7 anos me recordo de todas as noites, após adormecer, acordava alguns minutos depois gritando, chorando, desesperado, onde meus pais e avós ficavam de prontidão ao lado do meu berço. Minha mãe me levou para ser benzido, bem como pedi a Deus por mim. Fui uma criança muito briguenta em casa e fora também. Fui melhorar essa questão com os 15 anos. Sei que minha mãe perdeu um filho por aborto espontâneo quando já tinha uns 11 anos de idade. Fui gerado nas trompas e ele quase morreu na época. Ela quase morreu na época, pois nem sabia que estava grávida. Não me recordo de ouvir dos meus familiares que em nossa família existia alguém com morte trágica. Preciso de uma orientação para ter melhor sorte nos negócios e alugar minha sala comercial de Santos. Tenho minha cabeça em paz, porém o problema financeiro é meu calcanhar de Aquiles. Bom, eu estava olhando aqui para o solo, bem nesse cantinho aqui, ó, em frente a essa mesa de apresentação. Eu já contei, mas foi bem aqui. Eu estava subindo aquela escada e estava a apresentadora, uma palestra de quinta-feira à noite, e veio na mente falar com ela, uma intuição, falou, olha, fale para os seus pais visitar os túmulos antepassados e lerem 2 sutas por dia, de manhã chuva de néctar e à noite palavras do anjo, porque eles estão com algum problema empacado, parado, e travado, que não sai, não vai para frente, é um processo que não avança. E ler a suta, conforme eu disse. 3 meses depois eu voltei a fazer palestra, estava subindo ali, estava quase subindo a escada, e por coincidência era a mesma pessoa. Aí ela me viu, professor, muito obrigado, meus pais pediram para agradecê-lo, porque eles fizeram tudo que o senhor falou para fazer, e 12 dias depois, meu pai recebeu uma carta pelo correio, e dentro da carta tinha o quê? Um documento, que a carta foi enviada por uma empresa que ele trabalhou no ano de 1986, e era o documento que faltava para ele completar a aposentadoria, que não saía, que estava travada. Né? Ele não pediu para a empresa mandou, mas dedinho de quem? Antepassados. Né? Antepassados. Por isso que o mestre cita sobre esse detalhe, a base da prosperidade é render orações dos antepassados. Só que tem gente que é fogo de palha, não estou falando que é você que fez a pergunta, não. Tem gente que é fogo de palha, e quando começa a melhorar, interrompe e toma Duril, vai embora, sumiu. E depois começa a piorar a situação, aí volta para Seitonê. E melhorou, ficou bom, sai da Seitonê. Né? Tem um caso de um senhor que era lá do interior de São Paulo, empresário, a situação estava ruim, começou a melhorar, entrou na Seitonê, começou a melhorar, estava tudo bom, saiu da Seitonê, parou de praticar, começou a piorar outra vez, a empresa começou a ter dificuldade, voltou para a Seitonê, começou a melhorar, saiu outra vez quando ficou bom, aí ele voltou, ele falou, sou burro mesmo, por que eu saio? Aí nunca mais saiu, e se tornou pretor. Purifique, outro detalhe, purifique o local desse prédio que você está alugando. Às vezes ocorreu no passado, algum fato, alguma coisa, alguém que morreu no local, ou era muito apegado ao local, ou antigo dono do local, ou então alguma tragédia que aconteceu no local, e o espírito fica lá apegado ao local, por isso que é bom purificar. Nesse caso, peça para um orientador, um pretor da Seitonê, conduzir essa prática, mas você peça para os seus familiares, para algumas pessoas também ajudarem na leitura da sutra, ok? Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Se sua mãe está viva, pergunte a ela se ela batizou essa criança que ela perdeu.
É importante dar um nome para a criança. Não pode ficar no anonimato. Ninguém gosta de ser chamado de coisa ou coisa. Todo mundo gosta de ter um nome. Então, da mesma forma, seu irmão também gostaria de ter um nome. E peça para sua mãe ler a Sutra Sagrada 21 dias, ou 30 ou 49 dias para esse seu irmão. E outro detalhe dentro daquilo que eu falei, né? Visitar os antepassados, já sabe, providenciar a limpeza, levar flores, e em casa não falhar na Sutra aos antepassados. Ok? Tem gente que fala, sábado, domingo eu não quero saber de nada. Esquece do antepassado também. Mas sábado é dia, domingo é dia, feriado também é dia. Portanto, não pode ficar falhando essa parte, não. Outro fato que gera esse tipo de situação, quando a pessoa não perdoa determinada pessoa, não perdoa ou o inquilino com quem você trabalhou, na corretora, algum cunhado, ou irmão, algum parente, e você não perdoa de jeito nenhum essa pessoa. Então as coisas não avançam. Quantas e quantas pessoas, nesse meu último livro mesmo, tem aqueles 3 relatos, né, de prosperidade, quando eu contei nessa aula de quarta-feira, sobre as pessoas que não perdoavam, e que quando perdoaram, as coisas começaram a melhorar. A moça lá de Presidente Prudente que conseguiu emprego quando ela perdoou o ex-chefe e uma amiga, né? Então tem muitos outros casos. O próprio cameraman que estava ali, lá no cantinho filmando, ele pensou, na hora da aula que eu estava dando, ele pensou, puxa vida, faz 5 anos que eu estou desempregado, porque aquele sujeito que foi meu chefe, demitiu todos os 9 cameramans antes dele ser descoberto da falcatrua que ele estava cometendo na empresa. E tomou decisão, no dia seguinte, o RH o chama e fala, Bim, compareça aqui no RH. Ele foi lá, falou, traga a sua carteira profissional, que a partir de hoje, da data de hoje, você é um funcionário registrado da TV Bandeirantes. Então, tudo isso aconteceu quando a pessoa perdoa, né? Por isso, pratique essa mágoa que você guarda. Você vai lembrar de quem se trata, a oração do perdão, mas não esqueça de orar para os antepassados. E outro detalhe, leia esse livro, esse último livro meu, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, e pratique do jeito que está lá. Leia atentamente aquela explicação que eu dou sobre imaginar. Porque quando se fala mentalizar, muitas pessoas, mas eu estou mentalizando, mas de que forma você está mentalizando? Eu estou mentalizando no carrinho, mas você definiu como que é? Não definiu, então vem um carrinho de pipoca. Vem um carrinho de feira. Você não falou que carrinho que você quer, então defina bem claro o que você quer. Ok? Feminino, viúva, 64 anos. Professora universitária aposentada. Há 10 meses estou passando por um problema com perda de voz. Começou com tosse ou rouquidão. Tenho dificuldades para engolir, engasgos constantes. Fiz vários exames pertinentes aos sintomas, porém não constatou nenhuma anormalidade. Meus pais são inscritos na oração perpétua, bem como meu marido. Faço leitura da Sutra Sagrada aos meus antepassados diariamente. Agora, mentalmente, pois estou sem voz. Faço também registros espirituais a todos. Embora esteja aposentada, continuo trabalhando, prestando consultoria na área de educação. Com a perda da voz, precisei parar. Gostaria de uma orientação. Muito obrigada. Olha, antes de entrar na explicação, você que fez a pergunta, imagine, o verbo imaginar. Imaginar é criar uma imagem na sua mente de que você está falando normalmente, falando com uma voz bem forte, poderosa. Imagine você falando, dando aula, e plante essa imagem, congela essa imagem, pensa todos os dias que isso já está acontecendo. Ou seja, pôr em prática aquilo que Cristo ensinou. Orar crendo que você já alcançou. Então você tem que acreditar, visualizar, imaginar que você já voltou a falar. E falando, está falando sem microfone, uma voz potente e poderosa, está falando naturalmente, normalmente. Imagine essa cena, ok? Outro detalhe que aconteceu em 1986, uma mulher está com um problema idêntico ao seu. Então ela disse-me o seguinte, minha voz, num dia só eu tenho 3 timbres de voz. 3 timbres diferentes. E uma vez está rouca, uma vez está aguda, outra vez está diferente. E às vezes não sai a voz. E ela falou, por quê? Eu falei, alguém te mandou calar a boca. Alguém te proibiu de falar. Ela falou, é meu marido. Na hora ela falou, meu marido. Falei, o que aconteceu? Ele não quer que eu dê aula. E para dar aula tem que falar.
Então ela falou, ele não queria que ela desse aula. Então ela ficou magoada porque o marido proibiu de dar aula. E ela ia dar aula para ganhar um pouco, porque o salário de professor de escola primária é muito pequeno, e o marido ganhava muito bem, muito bem. Por isso que ele falou, não precisa dar aula, cuida do filho da filha em casa, né? Então, nesse caso, ela foi impedida de usar a voz e ficou magoada por isso. E consequentemente, quando a pessoa fica com bronca do outro, ela não quer falar, não quer escutar, não quer ver a pessoa, concorda? Então, por isso que também é outro fato que fez com que ela perdesse a voz. Mas quando ela começou a analisar e sentir gratidão pelo marido, a voz ficou uniforme e voltou à voz normal. Outro detalhe, recomendo que leia o livro Iluminando Seu Caminho. O caso que você falou que engasga tudo isso, relato da prefeitura Mabel de Goiás, região de Goiânia, ela estava na mesma situação e o caso dela é mais grave, porque estava com câncer na tireoide. Eu falei, você engoliu sapo. Engoliu sapo. Eu falei, como assim? Você escutou alguma coisa, um desaforo de alguém, ficou muito irritada, mas acabou não falando, parou aqui. Você reprimiu do verbo, o verbo represar, reprimir, reter, segurou, só que não saiu, ficou em você, ficou no seu inconsciente ainda aquela vontade de descontar o desaforo, mas aquilo ficou segurando, igual você segura o caule de uma roseira e se machuca porque está segurando o espinho. Então você está segurando o espinho até hoje. Então procure lembrar quem foi essa pessoa que deixou você muito magoada e perdoe, e agradeça. Perdoe, praticando a oração do perdão 20, 30, 40, 50 vezes por dia e agradeça. Por que perdoar é agradecer? Perdoar porque é uma forma passiva de se purificar. E o agradecimento é uma forma ativa de se purificar. Quando você perdoa e agradece, você está se purificando, você está retirando aqueles espinhos, aquelas coisas, aquelas tranqueiras, aqueles ressentimentos que estão no seu inconsciente. Aí volta tudo à normalidade, ok? Dificuldade para engolir, isso faz lembrar aquele caso que o Dr. Breuer, que era amigo do Freud, mandou uma carta para o Freud sobre aquela paciente que não conseguia beber água. E, fazendo uma psicanálise, ele fez com que ela lembrasse de um fato que aconteceu referente a um copo d'água, quando veio uma visita e ela viu, a visita viu também, o cachorro bebendo a água que estava no copo em cima da mesa. E ela passou aquela vergonha, aquele vexame e sentiu vontade de dar uns tapas no cachorro, mas ficou aquele nervosismo, aquela irritação. Por isso que toda vez que ela pegava um copo d'água, o consciente não lembrava, mas o inconsciente reagia. Okay? Por isso que muitas vezes o pessoal fala, não, eu já perdoei, eu já esqueci. Esquecer não é perdoar. Tanto assim que essa mulher tinha esquecido desse fato, o consciente não lembra, mas o inconsciente continua registrado lá no inconsciente. Então, quando trouxe à tona, veio à tona aquele conflito, a mulher voltou a falar. Okay? Então, faça um retrospecto, procure lembrar quando é que você engoliu seco, com quem foi e pratique a oração do perdão. Okay? Feminino, divorciada, 63 anos. Gostaria de saber o motivo e aonde devo me corrigir, pois até hoje não consegui obter casa própria. Sei que o salário não era alto, mas sustentei meus filhos e meu esposo até a separação. Motivo, bebida. Jogava, tinha 4 agiotas e não nos sustentava. Houve muita interrupção em minha vida todas as vezes que pensava em fazer algo. Fiquei casada há 22 anos. Esposo faleceu no ano passado. Quando há atrito, existem perdas. Quando há atrito, existem perdas. Okay? Se eu tenho um giz aqui, eu tenho outro giz aqui. Começo a fazer esse movimento, eu começo a ter atrito, concorda? E começa a ter perdas, começa a esfarelar. Sempre que ocorre atrito, ocorrem perdas. Por isso que numa família onde existe atrito, desarmonia, ocorrem perdas, perda de substâncias, começam a adoecer, perdas financeiras, que muitas vezes não percebe onde é, e isso você passou muitas coisas com essa situação. Agora, analise a frase de Blaise Pascal.
o coração tem razões que a própria razão desconhece. Se o seu marido beber, ele tinha motivos que o fazia beber, algum motivo. Ele tinha razões, não estou falando que ele está com a razão, então, ele tinha razões, alguns fatos que fizeram com que ele bebesse. Ou decepção, uma tristeza, insatisfação na infância, sentimento de culpa, alguma coisa que fez com que ele procurasse beber ou para ficar anestesiando o consciente, não querer lembrar, quando a pessoa não quer lembrar algumas coisas, ou bebe em excesso, ou dorme em excesso, ou então cria uma doença, como amnésia, Alzheimer, para não lembrar, porque já que a lembrança lhe causa sofrimento. Por isso, tem que entender, se colocar no lugar dele, por que ele passava por isso. E também pode ter outro fator, que ele bebia porque algum antepassado dele bebia muito. Então, às vezes, a influência desse antepassado que bebia no lugar dele. Outro fator é que, eu gosto de citar o exemplo da nossa bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. Então, não existe progresso quando não tem ordem, quando não tem harmonia. Quando se fala ordem, nós estamos falando em harmonia. Tá? Cada coisa está no seu devido lugar, não tem desarmonia. Quando ocorre desarmonia, nada progride. O trilho do trem, os trilhos, os dois, quando estão paralelos, cada um no seu devido lugar, o trem avança, ele avança. Quando está em ordem, quando tem harmonia, ele avança. Mas se o trilho estiver assim ou estiver assim, o trem não anda, não tem progresso. Então, se você e o seu esposo não estavam assim, mas estavam sempre assim porque estavam brigando, discutindo, é lógico que tem esse tipo de problema. E por esse fato é que também você passou apuros com ele, porque numa vida anterior você fez o mesmo com ele. Ou fato semelhante, que você causou sofrimento para ele, com certeza. Não existe efeito se não houver a causa. Se existe uma causa, vai ter um efeito, e se existe efeito, é porque tem uma causa. Se existe o fruto, é porque havia uma semente que foi plantada. Tá? Não vai nascer. Se você plantar abacate, vai colher abacate. Se plantar melancia, vai colher melancia. Então a situação ocorreu, você não lembra, mas é uma coisa que estava lá no seu inconsciente de querer se purificar pagando na mesma moeda, ou seja, olho por olho, dente por dente, que está no inconsciente. Então, outro detalhe, leio o livro, uma senhora me disse o seguinte, eu li o seu primeiro, quando eu tinha terminado o primeiro livro, aí uma mulher falou assim, eu li o livro do senhor e eu prosperei. Eu falei, peraí, me conta essa história que ninguém falou que prosperou com esse livro. Falou, não, é que eu sou viúva e quando meu marido morreu eu estava com muita bronca dele porque ele tinha, né, feito um exercício, foi para Olimpíadas, né? Salto de altura. E quando li o livro, eu perdoei meu marido. Quando eu perdoei, descobri que ele tinha deixado um terreno para mim, por isso que eu prosperei, né? Então, não deixa de ser, por isso. Então, diante disso, oração do perdão, praticar, Seichonoye é filosofia prática, tem que praticar. Oração do perdão, e já que o seu esposo faleceu, durante 21 dias ou 49 dias, leia a sutra para ele. E antes da sutra, oração do perdão, 30 vezes por dia. Oração do perdão, caldo de galinha, não faz mal para ninguém, tá bom? E não tem contraindicação. Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, é só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV, e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar, e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos aos abraços. São Miguel, preletor Carlos Alberto e Vera Lúcia, Mairinque, São Paulo, família Negrão, Ribeirão Preto, família Tostes, Aparecida do Norte, família Butti, Balneário Camboriú, família Moser, Dracena, família Mata, Peru, Pucarpa, Edgar Pucarpa, São Lourenço da Mata, família Clemente, Pato de Minas, família Costa, BH Caiçara, família Mota, Araxá, família Reis Silva, Novo Hamburgo, família Fischer, Uruguaiana, Rubens, José Rubens e esposa, um abraço, Interlagos,
Pretor Amarildo diz: todas as quartas, Maria José Astorga, deve ser de Astorga, Paraná. E informe a cidade, ok, pessoal que estão fazendo lá o chat. E um abraço para Rafa e Fê. Terão, né, Jefferson? Um detalhe que lembrei agora há pouco. Sábado fui dar aula na região, na Tatuapé. Pessoa que escreveu que tem venda lá de Tatuapé, aproveita e participa lá da associação lá da região, Associação Tatuapé. Aí combinei com o Gerson, né, em Tatuapé. E a princípio eu ia direto, mas não, já então vamos lá. Então marcamos um ponto de encontro. Tá bom. Álvaro Ramos com a Radial Leste. Eu cheguei 5 para as 8 e ele não chegava. Daqui a pouco estava lá. O senhor está atrasado? Falou, não, cheguei 5 para as 8. Onde você está? Você não está em outro lugar? Não, estou aqui no posto. Você não errou de posto? Não, falou, não, Álvaro Ramos. E os dois estavam no mesmo posto, só que ele estava na outra ponta e eu estava do outro lado. Né? Por isso que, aí eu lembrei da conversa de dois bêbados, né? Bebendo bar, e um começou a falar, eu moro na Avenida Brasil, tal. Avenida Brasil, eu que moro. Na Avenida Brasil 2021 é minha casa. Não, 2021 é minha casa. Não, é minha. Os dois lá, então tá bom, vamos lá tirar a dúvida. Chegar na frente da casa, esta casa é minha. Falando, essa casa é minha. E começar a discutir, a janela em cima se abre e a mulher, bonito, pai e filhos, bêbado outra vez. Continuando. Por isso que quando fica alcoolizado, fica feia a noção, né? A pessoa perde. Por isso que muitas vezes, às vezes a pessoa pensa, não, eu sei, eu estou bom. E normalmente o bêbado fala assim, pensa que eu estou bêbado, porque quando eu falo assim, porque já está mesmo. Né? Página 198 até 200. Jovem que sofria de diarreia crônica. Está, na verdade, a vida 34, ok? E ele ficou curado. Esse jovem frequentava uma seita cristã e ele dizia que constantemente ele ia para essa seita, mas o que ficava assim incomodando é a fala do pastor que dizia, o ser humano é pecador, o ser humano é pecador. Então ele começou a se sentir que é pecador. E sentia-se mal. E muitas vezes vinha aquela frase, você é pecador, como se fosse uma autoacusação para ele. E aquele tormento, aí quando ele leu uma revista Seichonoye, começou a sentir uma alegria, falou, nossa, eu li essa revista, comecei a sentir alegre, aquela tristeza se dissipou. Então esse jovem chegou até a fazer palestra na própria igreja, mas quando ele entendeu, assimilou, gravou, registrou no subconsciente que é filho de Deus, aquela tristeza foi desaparecendo. Por isso que aquela frase que nós falamos outro dia do Star Daily, ele ia para a igreja arrastado pela madrasta, mas aquilo para ele era insuportável, porque ele não concordava que o homem era pecador, e tanto falar, ouvir, acabou se tornando pecador, acabou se tornando um ladrão, um facínora, que a própria polícia tinha medo dele. Na página 200, Verdade da Vida 34, o último parágrafo. O homem que não conseguia alugar o imóvel. Você que fez a pergunta, que já tem uma receitinha, um complemento da receita. E ele fez a prática da purificação no local e no dia seguinte o imóvel foi alugado. Então, vamos explicar melhor. A prática não foi prática de purificação da mente da pessoa, mas a prática da purificação do local. Vamos entender melhor por que isso ocorre, né? Então, o espírito errante, quem são os espíritos errantes? Espíritos errantes são espíritos da menor categoria, ainda considerada categoria baixa, de cor avermelhada. Então, essas pessoas que ainda são novatas aqui na Terra, se reencarnaram poucas vezes, que são espíritos dessa coloração, eles se encontram nesse estágio, e que encontram nesse estágio são literalmente agarrados ao corpo carnal, literalmente agarrados no corpo carnal, ok? Então, quando eles deixam o corpo carnal, agora eu vou ficar mais longe aqui que é melhor.
Normalmente, quando eu vou nas regionais, eu fico longe. E são literalmente agarrados ao corpo carnal. Então, pessoas, quando estão vivas, então usam e abusam extremamente o corpo carnal e todos os prazeres sensuais possíveis. E considera o corpo carnal como ele. Ele acha que aquele corpo carnal é ele. Então, ele não sabe separar o corpo carnal dele. Pensa que ele é o próprio corpo carnal e não o contrário. Então, diante disso, então veja esse telão aqui, ó. Aqui apresento o Pafúncio. Fala, prazer. Pafúncio da Silva. É ingrato e revoltado com os pais antepassados. Por isso que ele perdeu a perna, ó. Já caiu a perna. Foi embora a perna. A perna simboliza pais antepassados, né? E agrediu algumas pessoas e passou a roubar. Por autopunição, perdeu os braços. Mas de tanto ódio que sentia, o corpo se destruiu. Foi embora o corpo. Aí ele viu uma moça muito sensual, perdeu a cabeça. Cadê o Pafúncio? Cadê o Pafúncio? Então, o Pafúncio, cadê o Pafúncio? Aqui está a perna do Pafúncio, olha lá, do Pafúncio, braços do Pafúncio, corpo do Pafúncio, cabeça do Pafúncio, mas o conjunto de tudo isso corresponde à vestimenta que o astronauta utiliza quando ele vai para o espaço sideral, fazer uma atividade lá na Lua ou qualquer outro planeta, não é? Então, essa roupa, ele necessita usar essa roupa. É uma coisa também óbvia, meio simples, mas para as pessoas que estão iniciando, pessoas ainda que ainda não têm essa consciência e de que é corpo dele e não ele, é importante essas etapas, né? Por etapa ajuda muito. Então, a cumprida a missão, ele deixa a roupa pesada. Assim como o astronauta, cumprida a missão, despe a vestimenta espacial, e aqui está, né? Aqui continua o Pafúncio aqui, ó, tá vendo? O Pafúncio continua aqui. Esse é o Pafúncio. Mas o corpo do Pafúncio já era. Já era, né? Então, o Pafúncio, após cumprir a missão na Terra, despe o corpo carnal. Na realidade, além de despir esse corpo carnal, o ser humano despe também outros, né? Despe também outros corpos. Por isso que o corpo etérico, que evapora, que é o corpo da percepção, o corpo astral, os espíritos mais elevados, ele despe o corpo astral também. Então, aquele corpo astral denso, muitas vezes fica flutuando, parece um fantasma, mas na verdade é um corpo astral que foi abandonado. Então, ele é o corpo da emoção. Mas o espírito muito baixo não consegue despir aquele corpo astral, porque ele é muito agarrado ainda está agarrado. Por esse fato que, embora pareça ser óbvio, mas para o espírito que em vida não acreditava na vida após morte, ou espírito muito novato que está nas primeiras encarnações, é difícil entender por mais culto que tenha sido em vida. Então a pessoa pode ter conhecimento cultural, ter feito vários cursos, mas só esse conhecimento cultural não leva a pessoa a despertar para a verdade, não leva a pessoa a elevar-se para um nível mais superior. Por isso que são leis diferentes. As pessoas que ficam muito apegadas às coisas da Terra, eles podem ser expertos nas leis da matéria, nas leis da tudo que acontece na Terra. Lembra o caso do André Luiz. Quando o André Luiz estava lá no mundo espiritual mais elevado, quando ele já não estava mais se rastejando, sofrendo lá no purgatório, foi para o lugar mais iluminado, e quando apareceu um doente diante dele, ele foi querer curar o doente, e o doente ficou pior. Por quê? Porque ele não conhecia, ele conhecia o quê? As leis da matéria. Como médico que ele era, só tinha esse conhecimento, mas não conhecia as leis espirituais. Por esse fato que o doente ficou pior. Então, vamos entender. Mesmo sendo doutorado em leis da matéria, as outras leis da Terra, tais conhecimentos tais conhecimentos não o credenciam em nada na iluminação espiritual. Então, lembrando aquilo que estudamos na Verdade da Vida, volume 9. Quando o senhor Cornei pediu para Heine, que era a médium, que estava em estado de hipnose profunda,
Então, a Rene, em estado de hipnose, ele falava para o espírito da Rene, porque o corpo carnal dela estava lá, né, dormindo. E o espírito da Rene localizava a pessoa que ele pediu. Então, segurava o objeto e localizava essa pessoa lá. Aí, quando o Corneille pediu para localizar um amigo dele, que era uma pessoa muito culta, era considerado um intelectual, era um intelectual, mas não conseguiu localizá-lo no mundo espiritual. E era gozado estranho. Depois era, já sei, ele está em estado comatoso, ele está dormindo. Aí o seu Corneille falou o quê? Mas faz 30 anos que ele morreu, será que ainda está dormindo? O que o senhor veterino falou? 30 anos para vocês é muito tempo, mas para nós não é nada. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, eles não estão sujeitos ao tempo, nem ao espaço, nem ao tempo. Por isso, 30 anos não é nada para eles. Espaço também é muito menos ainda. Recordando que, no volume 10, o senhor Magnussen, o pai do dramaturgo Magnussen, falou para o filho: eu estou aqui em menos de um segundo, décima parte de um segundo. Um segundo, divide um segundo em 10 partes. Não dá nem para pensar quanto que é, né? E nesse pequeníssimo tempo, ele falou, eu consigo, estando aqui, eu consigo já estar no Japão. E aqui na Terra, você demora, se for por Dubai ou Abu Dhabi, né, parando lá naquela região do Egito, você demora 30 horas para chegar no Japão. Mas lá não, menos de décima parte de um segundo se chega lá. Continuando. Pafou-se a vida e não é o corpo carnal. Essa compreensão que ainda tem que voltar para cá, tá vendo? O meu controle volta, mas você não volta. Então, tanto trabalho para fazer esse Vzinho aqui. Essa compreensão que ainda não tem esses espíritos, esse espírito ainda não compreenderam, mas um dia vai compreender, um dia vai entender, né? Então, o tempo vai ensinar, o tempo aos poucos, reencarnando assim, vai começar a entender. Então, o que acontece dessa compreensão também? Tem pessoas que, o espírito, por exemplo, falando desse espírito baixo, avermelhado, quando eles deixam o corpo carnal, entram em estado comatoso, ou seja, dormem direto até a próxima reencarnação. Então, eles não têm consciência de nada, não adianta lá, não adianta. Aí as pessoas perguntam, quando eu morrer, será que eu vou encontrar com a minha avó lá no mundo espiritual? Se você ficar dormindo direto, você não vai ver a sua avó, não. Então, é importante que entenda agora, entenda bem a verdade agora, para chegar no estado consciente de que você é espírito. Tudo isso depende muito do último ensinamento que a pessoa teve na face da Terra. Ok? Então, aquelas pessoas que aprenderam, morrer acaba tudo, quando deixa o corpo carnal, ela fica perdidinho lá no mundo espiritual. Ela acreditava, né? Por exemplo, eu soube de um padre que baixou no centro espírita, ele falou assim, eu estou decepcionado com o céu. E perguntar, por quê? E eu preguei a vida toda como um padre que morrendo ia para o céu. Onde eu vim parar? Mas só que ele não estava no céu, ainda estava no purgatório. Então ele conhecia, decorou muitas coisas, mas não entendeu sobre nada, não entendeu nada que a vida continua após a morte e toda essa compreensão depende muito do estado de cada um, ok? Então essa compreensão que ainda ele não entende, um dia ele vai entender, Os espíritos que estão nesse estágio ainda não têm nenhuma consciência, Por isso que pouco a pouco nós temos que ter paciência, né? Então é que o mestre fala, não se pode rir, que a pessoa fala assim, a pessoa morreu e não sabe que morreu, isso é ridículo o nosso pensamento. Nós estamos rindo de uma pessoa que está numa situação, e essa pessoa que ri desse espírito, que morreu não sabe que morreu, ou então morreu, né? E acredita que ainda continua, se ele era cego, continua cego, algumas pessoas ficam rindo dele, falam, não é questão de rir, não é? Se colocar no lugar dele, vai ver que realmente a dificuldade é muito grande, para quem não entendeu. Tais espíritos erram indolentemente, né?
na atmosfera inferior da Terra, no estado chamado comatoso, enquanto aguarda a época da próxima encarnação. Conforme nós dissemos, isso foi explicado pelo espírito Vetterini em 1912, Verdade da Vida, volume 9. Alguns casos de purificação no Brasil. Então, falei de purificação no local que a pessoa conseguiu vender, alugar a propriedade lá. Então, Praia Grande, onde constantemente morriam turistas afogados. Isso foi na década de 70, que eu fiquei sabendo, local que morriam muitas pessoas afogadas. Então, foi um grupo de Seitonele Sutra naquela praia onde muitas pessoas se afogaram. E algumas pessoas que tinham o dom da clarividência viram espíritos saindo da água. Ou seja, aquele espírito que estava em ilusão acreditava que ainda estava no mar, fundo do mar. Mas o corpo carnal dele já estava enterrado. Localizaram o corpo carnal e enterraram no cemitério. Mas ele achava que ainda estava afogado. Por isso que os espíritos, quando ouvindo as palavras da verdade, entenderam e saíram do fundo do mar. Outro caso de garoto no Japão adoecia sempre que vestia um determinado pullover. Já contamos esse caso, né? O garoto tinha mais 4, 5 anos, bastava usar determinado pullover, ele ficava doente. E foram pesquisar por que acontecia isso. Quem fez aquele pullover foi a empregada quando ela estava com ódio da patroa. Então aquela vibração de ódio ficou na roupa. A vibração do ódio ficou na roupa. Okay? Então fica nos objetos aquelas vibrações daquilo que pertenceu a alguma pessoa, fica naquele objeto. Então nós temos que entender isso. Outro detalhe, metrô de Santiago, quando estava passando o Tatuzão, embaixo para ligar uma estação para outra, e aí justamente a menor distância entre as estações era essa estação que o Tatuzão quebrava. Arrumava, novamente quebrava, novamente quebrava. Aí descobriram que ali, era onde quebrava o Tatuzão, era um cemitério indígena. Cemitério indígena. Então, ainda naquele local, embora tenha passado mais de 200 anos, ainda tinha espírito que estava pegado ao local. E eles não queriam que destruísse. Por isso que quebrava o aparelho. Né? Quebrava o aparelho. Então, esse é um fato que acontece da necessidade de purificar o local também. Aí lembrei também o caso da Heine, dessa médium Heine, 1912, ela estava de hipnose, deram para ela uma joia. Então, normalmente, quando alguém pedia, falou, olha, o senhor Corneille, que era o pintor, falava, Heine, vai localizar a pessoa que foi dona dessa peça, desse aparelho. Ela segurava e localizava essa pessoa lá no mundo espiritual, pela vibração que tinha no objeto. Aí um dia, ela segurou uma joia, em estado de hipnose, ela falou, essa joia não é estranha para mim, né? Eu tenho uma familiaridade, eu conheço essa joia. Aí ela disse, essa joia me pertenceu. Essa joia um dia foi minha, quando eu me encarnei no Egito. Então, olha, na outra encarnação, ela reencarnou na França, mas aquela vibração dela, da época que ela foi egípcia, ainda estava no objeto, ok? Então existe toda se existe essa fixação no objeto, da mesma forma também, locais onde ocorreram, por exemplo, estradas que ocorreram muito acidente, a pessoa ora naquele local, os espíritos que estavam naquele local se purificam, então já não acontece mais acidente lá. Mas os acidentes, morrer a pessoa e fica aquela vibração. Não sei se o pessoal lembra, é um caso muito raro, mas aconteceu na Regis Bittencourt, PR-116, um carro com 5 jovens capotou e todos eles morreram. E aí começaram a acontecer acidentes naquele local, de caminhoneiros que viam jovens nus correndo, estavam jovens pelados correndo, atravessando a estrada, e ele, para desviar, acabava capotando, mas eram espíritos desses jovens que ainda estavam naquele local, ok? Não precisa ter medo não, que uma mulher falou, estava visitando um castelo lá na Europa, aí falou pro guia, falou, olha, visitar castelo me deixa sempre com muito medo,
Falei, medo de quê? Medo de fantasma. Falei, olha, minha senhora, fique tranquila, porque desde que eu sou guia turístico, nunca aconteceu isso. Mas ela perguntou, mas quanto tempo que o senhor é guia? Faz 200 anos. Então, era o próprio, né? Continuando. Já contei, acho que eu contei, mas é bom de vez em quando contar. O caso da senhora, ela me contou lá em Regional Copacabana. Então, ela estava lá na Avenida Copacabana, aí um trombadinha começou a puxar a bolsa dela. E o garotinho lá puxando a bolsa, o garotinho não, era rapazão. Ela falou, quando eu era viva, ninguém roubou a minha bolsa. O cara ficou com medo e saiu correndo. É uma boa tática, viu? No mesmo dia, quando ela segurou uma joia, sentiu aquilo que acontece agora, ok? E, estando sempre em harmonia, alegre, em paz, com todos, sua vibração preenche o seu lar. A vibração preenche o seu lar. Com quem vai a uma academia da Seichonoye, que vai pela primeira vez, já sente uma diferença, já sente uma vibração, uma paz, né? Não sabe de onde vem, porque que ela fica tranquila naquele local. Eu lembro que quando ia na casa dos meus avós, quando era garoto, mas sentia-se bem naquele local, porque rezava-se muito, né? Meu avô e minha avó faziam muita leitura da sutra, então sentia aquela paz, a vibração no local. Em casa, agradeça sempre, agradeça. Agradeça por quê? Porque você tem motivo para agradecer. Agradeça porque você tem uma casa, que vocês viram a quantidade de venezuelanos que passam, que estão atravessando o Roraima para entrar no Brasil, haitianos, pessoas, muita gente, né? Bolivianos também já vieram muito, calcula, afegãos também estão chegando, né? Fugindo do Talibã. Então, agradeço que você mora no Brasil, que você tem esse lar, que você tem não está passando fome, que você tem... até qualquer hora eu vou passar um vídeo daquele rapaz lá de Manaus, venezuelano, jovem da Venezuela, que fugiu lá da Venezuela e ficou morando, e foi parar no Manaus. Ele se tornou o quê? Morador de rua. E aí o pretor Vanderlei e a esposa, a pretora Ilka, que estava aqui outro dia, eles distribuem 300 e poucas, um grupo, né, todo mundo, cada um dá uma vaquinha, até pessoas que não são da Seichonoye ajudam, dando uma vaquinha para fazerem macarrão. E a macarronada, então eles distribuem para 340, 350, outro dia foram 400 e poucas macarronadas. Aí um dia, eles pediram aquele garrafão de água mineral, chega um jovem, com sotaque um pouco carregado, é a senhora. E ela assustada falou, não, é a senhora que dava macarronada para mim quando eu era morador de rua. Eu sou venezuelano, mas falando português muito bom, mas agora eu tenho emprego, consegui um emprego e fui buscar minha família lá na Venezuela. Então agora eu moro no Brasil, né? Então ele era morador de rua e reconheceu a pretora Ilka e o Vanderlei, e ele falou, eu também comia essas macarronadas quando era morador de rua. Mas eles ainda dão macarronada, e a revista também, e uma garrafinha de água. Então, essa caridade é muito importante. Não vai dar tempo. O agradecimento é também uma forma para nos purificarmos. Então, agradeça. Faça uma meta. Einstein falava, não se apegue às pessoas, se apegue à sua meta. Então, estabeleça uma meta. Eu vou agradecer 1000 vezes por dia, 10.000 vezes por dia. Obrigado. Enquanto anda, enquanto caminha, vai dizer obrigado. Estando em casa, obrigado. Aí lembrei do caso que eu tinha dado aula na Regional Aricanduva e dei uma lição de casa. Pessoal, lição de casa, vocês vão falar 10.000 vezes por dia, obrigado. Aí estava lá uma senhora chamada Vilma, ela chegou em casa e a filha estava morando na casa dela, porque o marido, o genro da dona Vilma, era médico, ele sofreu um acidente e quebrou a perna em várias partes e estava com pino de platina. E ele, como era médico, ele fazia uma automedicação, ele tomava morfina para aliviar as dores. Aí ela chegou em casa e falou, filha,
Tem uma lição de casa, vamos fazer 10 mil vezes por dia, obrigado. Vamos lá, mãe, obrigado, obrigado, obrigado. Está, obrigado. Uma se cruzava a conta, obrigado, obrigado, obrigado. Ela falou, no segundo dia, olhava para a cara da minha filha, estava com cara de obrigado. Estava com cara de obrigado. Tanto que falar obrigado. Aí no terceiro dia, o genro dá um grito, e as duas saíram correndo. Pensou, caiu da bengala. É nada, ele pegou a bengala e jogou fora. Falou, Dona Vilma, o seu obrigado me curou. As dores desapareceram totalmente. Então, 10 mil vezes por dia, obrigado. Muito obrigado. Prepare-se para ser abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida no mesmo palco. Na tarde de domingo, dia 6 de novembro de 2022, celebraremos a 36ª Convenção Nacional da Seichoné do Brasil, em idiomas japonês e português, com o tema Fé, o caminho para a paz. Direto do Salão Nobre da sede central, em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Você é nosso convidado para assistir, no conforto da sua casa, a palestras sobre como manifestar a prosperidade e concretizar a harmonia familiar como caminhos para a paz mundial a partir dos nossos próprios lares. Uma roda de conversa muito especial versará sobre as ações cotidianas que formam o cidadão ético, fator decisivo para o destino da humanidade em tempos de conflitos e desafios globais. Com muita interação com a audiência virtual, somada com a animação do público presente, teremos relato de experiência, belíssimos hinos sagrados e performances artísticas que darão um toque especial de refino e encanto, transformando a atmosfera da sede central e de cada lar que estiver assistindo em uma celebração da grande vida que liberta a alma, abre caminhos e ilumina toda a sociedade. 36ª Convenção Nacional da Seichoné do Brasil, em idiomas japonês e português. Fé, o caminho para a paz. Domingo, 6 de novembro de 2022. Inscreva-se e seja abençoado por um desfile de grande sabedoria, beleza, arte e vida que iluminará o seu lar, aprofundará a sua fé e abrirá todos os caminhos. Mais informações pelos seguintes contatos: Sou Aikai 11 5014 2215, Shiro Hatokai 11 5014 2299, ou acesse www.sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigada!